padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na Sé. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, estamos aqui para proclamar a palavra, tarefa nossa e, sobretudo, exigência para acolhê-la com amor. E assim fecundar o caminho que Deus nos concede a graça de percorrer deste tempo do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor. Somos interpelados a crescer profundamente em nossa fé, exercitando-a como confiança incondicional em nosso Deus que tudo conduz. Lembro aqui do comentário sobre o Diatessaron de Santo Efrem, um diácono, ao dizer que no deserto nosso Senhor multiplicou o pão, como em Caná transformou a água em vinho. Habituava assim o paladar dos homens a seu pão e a seu vinho, esperando a hora de dar-lhes o seu corpo e o seu sangue. Fê-los saborear um pão e um vinho transitórios, para despertar neles o desejo do seu corpo e do seu sangue vivificantes. Deu-lhes de graça essas coisas menores que são o pão e o vinho, para que soubessem que o seu supremo dom seria também gratuito. Deu-lhes gratuitamente pão e vinho, embora pudessem comprá-los a fim de ficarem sabendo que não exigiria que pagassem uma realidade sem preço. Porque se podiam pagar o preço do pão e do vinho, não poderiam pagar o seu corpo e o seu sangue. Assim, não fez senão cumular-nos gratuitamente com seus dons. Tratou-nos com carinho afetuoso. Se nos deu pão e vinho para nos atrair por sua gratuidade, é porque íamos receber gratuitamente algo tão imenso que é a Eucaristia. Seu pão e seu vinho eram agradáveis ao paladar, mas seu corpo e seu sangue nutrem o coração. Atraiu-nos pelo que nos é agradável ao paladar, para nos conduzir ao que dá vida às almas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor mostrou assim o vigor penetrante da sua palavra. E não multiplicou os pães na medida do que podia fazer, mas somente até a medida do que bastava aos convivas. Não foi o seu poder que mediu o milagre, mas a fome dos famintos. Mesmo assim, o milagre de Deus ultrapassou seus desejos. Juntai, disse Jesus, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Amado e amada de Deus, desafia-nos profundamente essa presença amorosa de Cristo entre nós, pois dele se aproximaram coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos doentes. Colocados aos seus pés, recebiam a graça da cura. Ele é a fonte de toda a vida. O povo ficava admirado, vendo mudos falar, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, para nos fazer compreender que a presença amorosa de Deus, na força da sua graça amorosa, nos converte, nos muda, muda tudo. Por isso é preciso colocar Deus no centro de nossa vida.
Deus age recompondo a vida e nos desafia a participar deste processo que é Ele quem preside e quem conduz, trazendo benefícios a nós, mas fazendo de nós também instrumentos do seu amor, devolvendo inteireza perdida pelo pecado e por muitas outras razões, devolvendo essa inteireza ao coração de cada pessoa. Por isso Jesus tem compaixão de nós, da multidão, do povo, de cada um de nós. E ele disse: tenho compaixão porque há 3 dias está comigo essa multidão e nada tem para comer. E assim vai abrir um diálogo com seus discípulos para mostrar que o discípulo verdadeiro, autêntico, é aquele que de fato se compromete com o bem de cada um. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho, diz Jesus aos discípulos, que imediatamente interpelados perguntam: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus pede a informação que eles dão. Temos 7 pães e alguns peixinhos. Jesus toma os 7 pães e os peixes, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Nossa confiança em Deus é compreensão e exercício no crescimento da certeza que estamos amparados pela vinda amorosa de Cristo. Reflete bem nos sermões São Bernardo Abade quando diz e nos adverte: conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Entre a primeira e a última há uma vinda intermediária. Aquelas são visíveis, mas esta não. Na primeira vinda o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. Foi então, como ele próprio declara, que viram-no e não o quiseram receber. Na última, todo homem verá a salvação de Deus. A vinda intermediária é oculta e nela somente os eleitos o veem em si mesmos e recebem a salvação, aqueles que praticam a caridade. Deus nos ajude a viver o amor para com o próximo, sobretudo para com os pobres, para construirmos um novo tempo enquanto caminhamos para o reino definitivo. Unidos à amada Mãe Maria neste tempo de espera e de preparação para o Natal do Senhor, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira